Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo aí o nosso podcast RH que transforma, do Alicerce Educação. Eu sou a Daniela Cantinelli, diretora de parcerias corporativas aqui no Alicerce. Estamos hoje aqui com a Simone Lisboa, que ela é Head de RH da América Latina, do grupo DLL. Seja muito bem-vinda, Simone, muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. Hoje a gente vai conversar com ela sobre diversidade e inclusão, que é uma frente que a Simone está super ativa aí, né, e tem feito trabalhos com bastante excelência. Então, queria ouvir de você um pouquinho quem que é a Simone, me conta aí um pouco da sua história. Muito obrigada, Daniela. Então, eu sou uma paulista gauchificada, né? Sou administradora de formação, mãe de 2 filhos grandes já, casada há 30 anos e bastante feliz com a minha profissão em recursos humanos. Eu iniciei minha carreira em RH muitos anos atrás, não precisa contar quantos, né? Mas eu comecei no consulado americano de Porto Alegre com serviço ao cliente. E depois eu passei por muitas organizações de segmentos diferentes. Trabalhei no segmento de comunicações, trabalhei em telecomunicações, trabalhei na área automotiva, trabalhei aqui no Banco DLL antes, lá no ano de 2007, 2008. Depois eu fui para Carrier, indústria de ar-condicionados, né? E aí depois a Carrier fez uma joint venture com a Midea, a empresa chinesa de home appliances, e fiquei lá quase 10 anos, e depois voltei para o Banco DLL. Em todas essas minhas andanças pelo mundo corporativo, na área de RH, eu passei por muitas experiências multiculturais, assim, eu sempre, praticamente toda a minha vida, trabalhei em empresas multinacionais, tive muito contato com a cultura americana, com a cultura mexicana, canadense, inglesa, holandesa, chinesa. Morei na China durante 9 meses, morei nos Estados Unidos durante 3 anos. Então, isso foi me dando uma bagagem, assim, um repertório muito interessante e uma consciência de que a gente sabe muito pouco do mundo, a gente tem muito que aprender com as diferenças entre as pessoas, né? Acho que isso me despertou para conhecer mais, aprender e estudar mais sobre diversidade. Em 2018, eu fui para a Alemanha, em Berlim, e fiz uma formação em gestão intercultural. Fiquei lá 2 semanas. E foi um curso transformador na minha vida, assim, na minha carreira. A partir daí, eu não consegui mais abandonar esse pilar da diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que ele sempre permeou a minha existência. E dentro de RH, a gente vive isso muito de perto, né? Então, esse é um pouco da Simone. Estou aqui no DLL de volta há 3 anos, muito feliz com o desafio, acho que é muito bacana a oportunidade que o DLL nos dá de trabalhar essas questões de RH de um jeito muito sério, né, muito focado. Então, isso aí que eu tenho para contar sobre mim. Nossa, que bacana. Parabéns aí pela sua história de vida, né, e toda a sua trajetória profissional. Acho que essa conversa vai agregar muito para esse tema que está tão relevante hoje, né, dentro das empresas. E aí, depois de ouvir, então, sobre a sua vasta experiência, né, profissional e pessoal, eu gostaria de saber um pouquinho, ouvir de você, né, quais são os desafios e barreiras, né, que vocês enfrentam hoje aí no RH? Eu acho que, como muitas empresas estão enfrentando, a gente tem enfrentado turnover também, especialmente no RH corporativo, né? Mudanças de estrutura bastante importantes, assim, na alta gestão de RH, e a gente tem uma estrutura bastante complexa na nossa organização. Acho que o advento da pandemia fez com que muitas pessoas repensassem suas vidas, suas carreiras, o propósito, né, da sua vida, e
estão buscando novos caminhos de continuar a sua vida profissional, né? E nem sempre os caminhos que elas escolhem é continuar na mesma empresa, fazendo a mesma coisa e tal. Isso está dando uma chacoalhada interessante no mercado de RH, e tanto dos profissionais de RH mesmo, quanto dos outros, né? E a gente, como RH, fica bastante afetado por isso. A gente vê os perfis dos profissionais mudando, a gente vê as vagas se transformando. Então, a pandemia em si já foi um período de muito desafio para todos, para RH muito especialmente. E agora, o pós-pandemia, é um desafio maior para nós, porque todo mundo está se reinventando, as empresas estão se reinventando, então acho que as barreiras que a gente enfrenta são essas, assim, como operar e aprender a viver e ser efetivo num mundo que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe como é que é, mas a gente vai desenhando e vai experimentando, né? Legal, bacana. E aí, aproveitando todos esses pontos que você trouxe, né? Eu acho que a gente poderia tentar entender um pouco mais aí como que a descrição das vagas hoje, né, impacta aí nos novos candidatos, né, Sim. das empresas. Então, isso também a gente vem trabalhando bastante forte dentro do DLL e com o olhar muito atrelado à questão da diversidade, equidade e inclusão, a gente começou a se dar conta que a maneira como a gente descreve as posições, como a gente anuncia as vagas, muda totalmente a forma como a gente capta candidatos para as vagas, né? E a linguagem que se usa num post de uma vaga, né? A linguagem que se usa para descrever os atributos, as competências da vaga fazem toda a diferença. Então, e a gente começou a se dar conta que se a gente usasse a mesma régua para sempre, ia ficar cada vez mais difícil incluir pessoas diversas, mesmo nas posições mais iniciais da nossa organização. Então, programa de aprendizes, por exemplo, programa de estágios, né? A gente é um banco internacional, a gente tem uma demanda pelo idioma inglês muito grande na organização, mas a gente não encontra pessoas de vulnerabilidade social, de baixa renda, que têm inglês fluente, porque o nível de inglês das nossas escolas públicas, infelizmente, é muito baixo. As pessoas não têm condições de investir no ensino particular para o idioma. Então, quanto isso já exclui uma grande parcela da população que a gente poderia incluir. Então, a gente começou a revisar essas questões dentro da empresa e não é eliminar a necessidade do inglês, mas é possibilitar que as pessoas cheguem com um nível bem básico ou quase inexistente de inglês e as nossas políticas internas possibilitem um subsídio ao ensino de idiomas desde o nível mais inicial, como é o caso dos aprendizes, que hoje tem 100% de subsídio para o estudo de idiomas, por exemplo. É um exemplo pequeno, mas é uma situação que muda a vida de um aprendiz. Assim. Porque se ele ficar 2 anos estudando inglês, depois do final do aprendizado, ele tem condições de se tornar um estagiário. E aí, durante o estágio, a gente também dá subsídio do idioma. Então, são 4 anos que ele pode ficar estudando, sendo subsidiado pela organização, e ao final desses 4 anos ele pode ser efetivado, já com o nível de inglês que a gente precisa. Então, foi uma mudança importante nas nossas políticas internas, que permite que a gente selecione pessoas de vulnerabilidade social, de uma classe que antes a gente não contemplava, e que também permitem a inclusão de pessoas negras, que permite a inclusão de outros perfis que não faziam parte da nossa demografia até alguns anos atrás, né? Então, a gente está bem feliz com essa mudança, assim, começa a mudar e chacoalhar a organização como um todo, é bem bacana. Legal, não basta só dar oportunidade, né, Simone? Tem que também dar um apoio aí, né? A gente abrir as portas também A questão da faz equidade, muito. né, Daniela? Porque a régua do inglês está lá, a gente precisa do inglês, mas como que eu faço para que todos consigam chegar ao mesmo nível de fluência, sendo que nem todos têm o mesmo nível de aporte financeiro para sustentar isso, né? Muito legal, muito legal.
E como que o RH, como você acha, né, na sua visão aí, e de acordo com a sua experiência longa nesse ramo, né, como que o RH pode transformar a vida das pessoas? Acho que você já, né, trouxe um pouco, Sim, né, nessa sua última fala, mas eu queria que você desse uma entonação mais forte, assim, para essa sim. questão. Eu acho que o papel do RH é muito importante e é essencial, porque a gente precisa conhecer o negócio suficientemente para ser capaz de intervir, né? E a gente precisa ser capaz de provocar. A gente precisa ser capaz de colocar pautas na mesa que não são as mais confortáveis, não são as mais fáceis de falar, e muitas vezes vão ter resistência, mas a gente precisa falar sobre as coisas, né? Eu acho que o principal papel de transformação do RH nas empresas é esse. Entender o contexto do negócio, entender as suas pessoas, né? Para poder trazer as pautas no momento certo, com o tom correto, com a força que precisa para tocar elas adiante. Porque senão a chance de que a pauta morra na primeira reunião é muito grande, né? E aí a gente se esvazia muito rápido e aí vira aquele RH que abraça a árvore todo dia, mas que no fundo não faz muita diferença. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se profissionalizar cada vez mais, precisa estar dentro do negócio como um parceiro, para poder fazer a diferença. E é difícil, não é fácil não, viu, Daniela? Porque muitas É um vezes a gente movimento ouve de não. sensibilização, né? Desculpa É, te cortar, mas você exato. está falando que é um É movimento de isso. sensibilização, né? Sensibilização, de conscientização, de educação, muitas vezes. Então, não é da noite para o dia, né? Ele é um movimento de longo prazo. Mas a gente não pode perder a esperança de que se tem uma coisa que qualquer profissional de RH precisa ter, é fé. É fé no seu trabalho, é fé nas pessoas, é fé nos processos, que as coisas vão melhorar, que elas vão funcionar, é uma visão positiva das coisas. Porque o dia que você olhar para o profissional de RH e ele tiver cabisbaixo, não acreditar mais que as mudanças são possíveis, é como estar num voo, olhar para a comissária de bordo e ver que ela está com uma cara desesperada. Aí todo mundo se desespera também, entendeu? Então é isso. Verdade, verdade, muito legal isso. E acho que isso leva muito a gente também a querer entender, né, vendo essa sua gana, assim, por querer essa transformação, né, eu queria que você contasse um pouco de um ponto forte aí do RH, né, da Uhum. empresa de vocês, qual Então, que é um ponto forte? eu acho que um dos nossos pontos mais fortes é a parceria mesmo, né? O DLL é uma empresa que se caracteriza pelas parcerias. O DLL nasceu na Holanda como um braço, né, uma subsidiária do Rabobank, como uma cooperativa. Então, a questão do cooperativismo e das parcerias é muito forte na nossa cultura. E com a RH não podia ser diferente. A gente é parceiro do negócio mesmo, e o que é parceiro do negócio? É aquela pessoa que é capaz de te dizer as verdades, duras, sejam elas Com duras ou, carinho. né, com carinho, e te apoiar para escutar o que você precisa escutar. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, né? Com bastante profundidade até. O RH é bastante respeitado aqui no DLL, né? A gente participa das principais decisões, a gente está nas mesas de reuniões, a gente é muito requisitado, na verdade, reclamam que a gente não participa mais, né? E eu me sinto muito feliz com isso, porque tem empresas que o RH precisa pedir licença, né? Que precisa se inserir meio que underground, assim, para conseguir um espaço de fala. Aqui não, ao contrário, né? Às vezes a gente nem dá conta da demanda que tem. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que é sinal que a gente faz diferença. Que legal, parabéns, E parabéns, quando eu muito falo a gente, não bacana. é eu, não. São todos os nossos HRBPs mesmo, é uma atuação em rede. Muito bom. É bem importante esse reconhecimento também, né? É. Compartilha então para mim um case dessa história incrível que vocês estão Sim. construindo aí na DLL.
Então, a gente tem muitos cases legais, mas eu gosto muito de falar dessas questões de diversidade, equidade e inclusão, né? E quando a gente começa a trazer perfis totalmente distintos do que a gente tinha antes, né? Perfis de vulnerabilidade social, a gente começa a descobrir um novo mundo de possibilidades e de talentos, e um repertório totalmente novo que chega para a organização, assim, um ar fresco que chega que a gente nem sabia que existia. Então, tem alguns exemplos muito legais, assim, de pessoas que começaram na organização como aprendizes, não sabiam falar nenhum idioma estrangeiro, passaram 2 anos como aprendizes, depois passaram pelo programa de estágio. Hoje tem pessoas que estão há 5, 6 anos na organização, falam idioma inglês, falam espanhol fluentemente e estão numa posição de nível sênior já, com alto grau de influência, tendo reuniões com o global, com outros países, coordenando ações na região Latinoamérica. Então, assim, me dá muito orgulho ver isso. São pessoas muito jovens, de 20 e poucos anos, que se não tivessem tido essa oportunidade, talvez estivessem à margem aí num subemprego, numa situação difícil, né? Então, eu me orgulho muito dessa situação. E outros casos, assim, que a gente vai vendo a evolução também dos gestores nessa questão da jornada de inclusão, né? Quando a gente começa a ter alguns debates em processos seletivos, né? Você chega numa final de um processo seletivo com um candidato homem, uma candidata mulher, com 3 filhos, um filho de 6 meses, que mora a 1h30 de distância do escritório, e o gestor olha para você e diz, não, mas essa pessoa não vai dar conta do trabalho. Você diz, mas por quê? Baseado em quê você acha que não vai dar conta? E aí, depois de muita conversa, a gente acaba convencendo, né, o gestor de que a pessoa tem o perfil, e, enfim, ela passa muito bem pelo processo seletivo, é aprovada e é contratada. E aí, ver essa pessoa ganhar um prêmio de performance na empresa, como a melhor performance no ano, é sensacional, assim, né? A gente não sabia, mas talvez aquele gestor precisava passar por isso para se dar conta. E ouvir esses gestores chegarem e nos dizerem essas coisas, né? Um dia desses eu ouvi um gestor também me dizer, Simone, eu nunca tinha me dado conta daquela questão da síndrome da impostora, né? Eu disse, fale mais sobre isso. E ele disse, eu tinha 2 candidatos no processo seletivo, uma mulher e um homem. O nível de inglês dela era muito melhor do que o do homem. E quando eu perguntei para ela uma fragilidade ou algo que ela achava que precisava muito melhorar, ela me disse o inglês. E quando eu perguntei a mesma coisa para o homem, ele disse que achava que estava pronto, 100% maravilhoso para assumir a posição. E aí eu me dei conta que essa questão da síndrome da impostora é muito verdadeira. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Falei, que legal ouvir isso de um gestor, né? Porque ele está experimentando ao vivo e a cores uma coisa que a gente vive falando. E ele poder voltar para mim e me contar isso é sinal de muita confiança também. Então, é um aprendizado coletivo, é uma jornada que a gente vai construindo todos os dias. Todo dia eu descubro alguma coisa nova sobre isso e eu tenho certeza que os gestores e os nossos membros também. Então, dá muita satisfação. Assim. Então, é uma conquista, né? É uma conquista tanto para vocês com relação à credibilidade até, né, para as pessoas. E daqui a pouco eles não vão nem mais discutir com essa. A Simone falou, essa. Não, como eu acho que é um crescimento pessoal até para a gente, né? Porque a gente vai se dando conta das coisas, vai aprendendo, e como tudo na vida, né? Tem pontos que a gente não enxerga, mas a partir do momento que é como aprender a ler, né? Depois que você aprende a ler, você não consegue mais olhar para as palavras e não ler. Então, depois que você passa a enxergar determinadas coisas, você não consegue mais desenxergar, né? Então, é muito legal. Dá oportunidade para as pessoas que realmente vão encarar isso, né? Como, de fato, algo importante para a vida delas, né? Bem bacana, muito bem.
Agora me conta, queria ir para a nossa última perguntinha aqui do nosso Sim. podcast RH que Transforma, aqui do Alicerce, entender aí quais são as tendências e as previsões, né, para a área de RH. Sim. Quando a gente fala em previsão, sempre vem na cabeça uma imagem de uma bola de cristal, né? Eu digo que eu adoraria se a RH pudesse ter uma bola de cristal, porque para nós seria sensacional. Mas falando desse tema, eu gostaria de trazer uma questão que apareceu lá no CONAR, né, no Congresso Nacional de Recursos Humanos, foi trazido pela Elatia Abate, que é uma futurista bem reconhecida pela Forbes, ela é professora nas universidades americanas e ela trouxe alguns conceitos que eu achei muito marcantes, assim, né, que marcam as tendências dos novos paradigmas que precisam estar aí no radar de RH. Ela falou de convergência, curiosidade e experimentação. O que é convergência, né? É que a gente está cada vez mais indo para o mundo do e ao invés do mundo do ou, né? Antigamente era preto ou branco, era trabalho de casa ou do escritório, né? Hoje em dia é tudo junto, misturado, né? A gente trabalha de casa, também trabalha do escritório, faz reuniões híbridas. Isso é só um exemplo, mas são muitas situações em que é e ou e, né? Antigamente, a pessoa que era muito tatuada tinha dificuldade de encontrar emprego, a pessoa, né, tinha muitos preconceitos, e hoje em dia não, a pessoa é muito tatuada e é uma alta executiva, a pessoa, enfim, é e, não é ou, né? Uma coisa não exclui e não limita a outra. Então, eu acho que isso é fascinante e altamente desafiante, porque a gente não foi educado dessa maneira, a gente não cresceu nesse mundo e, a gente cresceu no mundo ou. E como que a gente converte isso? O segundo ponto que ela trouxe é a curiosidade. Se toda criança nasce curiosa e ela tem a curiosidade, assim, 100% do tempo, né? Todo mundo que tem criança, convive com criança, sabe que a criança, ela é curiosa. Ela vai lá, ela vê um buraquinho, ela bota o dedo, ela enxerga uma luzinha, ela quer ver o que tem, ela quer descobrir o que está por trás. À medida que a gente cresce, a gente vai perdendo essa curiosidade. E a gente não tem mais o direito de perder a curiosidade. A gente precisa manter essa chama da curiosidade acesa. Por quê? Porque o mundo que está aí na nossa frente e que vem cada vez mais acelerado é desconhecido para nós. E só tem um jeito da gente conhecer ele, sendo curioso e estando disposto a querer descobrir outras coisas. E se a gente só ficar parado olhando o mundo passar, a gente não vai descobrir nada. E a terceira questão que ela trouxe foi a experimentação, que é justamente combinado com a curiosidade. Eu preciso tentar, eu preciso experimentar. E muito do que a gente está vendo nas empresas hoje é isso, né? Depois da pandemia, vai fazer híbrido, vai fazer home office, vai fazer o quê? Não sei, vamos tentando. Vamos tentar voltar um dia para o escritório, não deu certo, vamos tentar voltar dois. Ah, voltou para casa, precisa levar o computador, vai ter computador na empresa. Não sei, vamos testando, vamos ajustando. Não temos todas as respostas, mas queremos ter todas as perguntas, o máximo de perguntas possível. Então, acho que é um conceito muito legal. E aí ela acrescentou mais dois que para mim foram assim muito impactantes. Da resiliência regenerativa, que é o quê? A nossa capacidade de nos regenerarmos ou de nos fortalecermos a partir de experiências difíceis, até trágicas, muitas vezes, como o caso da pandemia, e sairmos não só iguais como éramos antes, mas muito melhores do que éramos antes. Mais fortes, né? Mais inteligentes, emocionalmente mais resilientes também. E o ser humano carrega isso em si mesmo, né? Se a gente olhar para a natureza, tem provas incríveis de que a natureza se regenera, né? E a gente tem essa capacidade. Então, não perder isso de vista. E a outra questão que ela trouxe, que eu também achei muito incrível, foi a autodestruição criativa. O que é isso? É a gente ter a capacidade de destruir conceitos que não nos ajudam, que não nos levam para frente, para poder construir conceitos novos, para construir caminhos novos, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens,
E quando eu penso num Lego, né? Se você tem um número limitado de peças de Lego, você constrói uma casa, e a casa está linda, você adorou a casa, mas você quer construir um avião, e você só tem aquelas peças de Lego. Só tem um jeito de construir o avião, é destruir a casa. E a gente, como a gente, né, fica sofrendo porque não quer destruir a casa, a gente não avança. E às vezes a gente tem que ter essa coragem de destruir a casa, sim, para construir o avião. E vai ter aquele momento que não vai ser nem a casa nem o avião. E vai ser meio angustiante. Mas a gente tem a consciência, a confiança e a competência para construir o avião. Então, essa capacidade de autodestruição criativa é um outro conceito muito importante para o futuro, assim, do RH. Então, são esses conceitos que ela trouxe lá no CONAR, que eu achei muito impactantes, que eu acho que a gente poderia carregar todos os dias, assim, para se lembrar de como que a gente vai daqui para frente. Nossa, incrível. Estou arrepiada aqui de te ouvir, estou fazendo várias reflexões aqui, acho que me impactou também agora, como acho que impactou você naquele momento. Para mim, foi uma grande honra poder conversar com você aqui hoje, foi um papo bem gostoso. Parece que foi pouco tempo, né? Mas a gente conseguiu ter uma troca bem gostosa. Então, muito obrigada pela oportunidade dessa conversa, Simone. Foi um prazer. Prazer em conversar com você e espero que a gente possa futuramente se encontrar novamente, poder fazer novas trocas aí, e que as pessoas estejam, que os RHs que estejam ouvindo esse podcast hoje, né, consigam tirar disso aqui alguma lição, algum input, algo novo aí, para que eles consigam também levar isso para a empresa deles e implementar como vocês têm feito aí com bastante excelência. Parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez, obrigada. Obrigada, Daniela, foi um prazer. Um ótimo fim de semana para você, tudo de bom aí. Obrigada, obrigada.